Todos apostos? Eu não. Sim. Bom, eu vou iniciar com uma informação que eu acho que pode ser do interesse de vocês. É um concurso do governo do estado sobre propostas que possam melhorar a segurança pública em nosso estado e permite que jovens entre 20 até 29 anos possam participar disso, né? Então, assim, eu estou divulgando com todas as minhas turmas esse edital. Eu recebi hoje à tarde, mas já comecei a divulgação e vou divulgar com vocês aqui. Depois eu vou mandar através de mensagem pelo fórum, né, a mensagem, e aquele que se interessar em apresentar uma proposta possa ajudar a preparar essa proposta. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui agora a minha área de trabalho, né? Tá aqui, ó, prêmio Lentes Livres. Essa é a imagem. Conseguem ver aí? Sim. Vou aumentar aqui para que vocês possam ver melhor. Edital Lentes Livres, Educação e Cultura pela Paz, concurso de ideias inovadoras para enfrentar a violência, para jovens de 18 a 29 anos, de 21 municípios baianos, né? Salvador, no edital tem os municípios lá que estão integrando essa proposta, né? Eu não posso participar porque eu já não tenho mais 29 anos, né? Mas bem que eu gostaria. Então, eu vou colaborar, apoiando vocês a apresentar propostas, né? Tem duas formas de premiação. Uma é a premiação em dinheiro para os primeiros lugares, né? Mas, assim, as 50 melhores propostas vão compor um banco de ideias inovadoras, né? Então, isso é importante porque vocês começam a construir o portfólio de vocês, né? É até o dia 10 de junho, então tem aí cerca de quase um mês para pensar uma proposta e eu estou aqui disponível para ajudar vocês se quiserem fazer a proposta. Aí para entrar tem que mandar mensagem para mim para a gente começar a trabalhar juntos, né? Eu vou falar isso com a coordenação também, que eu estou fazendo esse trabalho com vocês aqui. Aqui está o edital, né? Eu vou mandar o edital para explicando como é que as pessoas podem participar. Aqui está a premiação, né? Primeiro lugar, R$ 6.000. Segundo lugar, 5.000, né? Tem premiações até o total de R$ 50.000, né? E aí tem que realmente analisar o edital com calma para ver, né? Pensar a ideia. E não é só a ideia, é a apresentação da proposta também, né? É... Isso aqui eu já mostrei, desculpe. Quero mostrar a vocês aqui. Isso aqui eu sempre faço o print, né? Não, aqui é o edital. Eu já mostrei. Acho que é aqui. Sim, aqui é a página, né? Que eu faço sempre o PDF da página, apresentação do projeto, né? Para quem quiser ter uma ideia. Variáveis como o custo internacional do petróleo, o câmbio, o frete, fatores que podem provocar Alguém está com o oscilações vídeo para cima ligado, ou o para áudio baixo. ligado aí, dá Lembrando. para. Pronto, agradeço. Então, voltando aí Conseguem ver aqui a apresentação? Sim. Material? Sim, né? Então, aqui, prazo para inscrição, quem pode participar. Os municípios, Alagoinhas pode participar, Barreiras, Camaçari, Dias d'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista, né? Eu acredito que a escolha deve ter sido em razão do crescimento da violência nesses municípios, né? Então, tá aqui, é importante ler essa página também para poder entender como é que funciona a inscrição. É isso, gente. Eu estou divulgando para vocês esse edital. Há sempre oportunidades de participar desse edital. Eu sempre fui
uma pessoa que participo sempre desses editais, né? Estou sempre concorrendo, quando é possível, né? Mas quando não, eu não posso participar diretamente, eu sempre indico aí para os alunos, né? Participarem, poderem se envolver com isso. E é uma forma de vocês mostrarem também o resultado, né? Junto à comunidade, né? Se alguém se interessar aqui, né? Não precisa pensar nisso agora, porque às vezes vocês não têm uma ideia, né? Mas todo mundo, as ideias aparecem justamente quando você está naquele momento do que a gente chama do ócio criativo, né? É aquele, por isso que eu falo da importância de você, às vezes, ficar um pouco relaxado, sem estar olhando nenhuma mídia eletrônica, para poder, nesse momento do ócio criativo, é que as ideias aparecem, né? Nessa hora, por isso da importância do ócio criativo, né? Aquele momento que você está relaxado, descansando, que as boas ideias chegam à sua cabeça, né? Comece a pensar nisso, aproveite o final de semana para pensar, se alguém tiver alguma sugestão que queira fazer, né? Eu estou à disposição para ajudar a formatar o trabalho, certo? Copiaram aí essa informação? Processaram a informação? Eu vou mandar nos avisos também, né? Vou mandar no fórum um convite para vocês apresentarem propostas, tá bom? Posso dar continuidade? Todo mundo acompanhou a apresentação dessa informação? Sim Pode ou não? continuar, professor. Sim, Valeu, eu cheguei valeu. um pouquinho atrasado, mas depois eu vejo essa parte que eu faltei. Cheguei um Tá pouquinho bom. atrasado. Eu vou mandar. Eu fiz a apresentação de um pedido do governo, né, para que a gente sugira coisas, né? Porque, assim, se vocês pegam um livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, papel do professor é desafiar o estudante com a realidade, com problemas concretos, né? A gente não está vivendo problemas de segurança, é, a gente tem que também colaborar nessa hora. O governo está abrindo a possibilidade de a gente sugerir coisas, e quanto universidade, eu vou me mobilizar aqui em todas as minhas turmas para que a gente possa estar mandando propostas. Eu participei, deixa eu ver se eu localizo aqui, eu participei da construção da lei, né? E a forma de continuar colaborando é essa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar até para vocês aqui. Vou mostrar aqui a vocês, né? Essa foi a minha proposta do Bahia pela Paz, né? Foco estratégico prioritário, prevenção da violência, né? Aí eu fiz essa apresentação lá para o pessoal, né? Deixa eu botar aquela modo apresentação. Essa foi a apresentação que eu fiz no do Bahia pela Vida, né? Falando do nosso centro de pesquisa, né? Fazendo o histórico da nossa missão, falei o que é o nosso centro de pesquisa, a nossa capacidade técnica, o problema, como prevenir a violência e a garantia dos direitos da criança e adolescente negros da periferia, né? Aí eu falei do caso de Vinícius Júnior, né, da violência, falei da sociedade de aprendizagem. Foi uma apresentação que eu fiz para o Bahia pela Paz, né? Aí aqui você tem, eu acho que esse aqui foi o ofício que eu recebi. Estão vendo aí? Eu recebi o ofício para participar das discussões. Essa foi a apresentação padrão, né? Que eu recebi deles. É, Depois teve, eu vou mandar para vocês também depois a legislação, sabe? Eu fiz a apresentação, inclusive eles me pediram ali não está minha apresentação completa, não. Eu fiz uma apresentação, né? Falando sobre mecanismos não judiciais de segurança pública.
porque eu sabia que o interesse do governo era pensar questões sociais, educacionais, culturais, esportivas, que pudessem conter a violência e não comprar mais munição, comprar mais armas, comprar mais viaturas. E eu levei uma proposta nesse nível. Depois a legislação saiu, né? Aí a coisa está aí avançando. Eu vi até uma reportagem recente sobre isso. Fale, Pamela. Professor, uma dúvida. Tem algum site que a gente possa estar acompanhando para verificar quando abre esses editais? Porque, assim, sinceramente, eu vejo muita pouca divulgação. Quando não é o senhor falando, eu nem sei que está aberto um edital. Acho que deveria Sim. ter mais divulgação, né, nesse sentido. No momento, a gente está no TCC. Aí eu, por exemplo, não quero me dedicar a outra coisa que não seja o TCC. Mas mais para frente, né? Eu queria saber se tem algum site para ficar acompanhando quando abre. Existe sim, existe um site chamado Prosas, né? Que tem várias informações, né? Eu vou fazer uma lista de sites onde vocês podem, que são radares, né? Tem radar de editais, né? Tem muita coisa sobre, muitos sites que divulgam, mas hoje eu estou me informando muito, você acredita, por incrível que pareça, pelo Instagram, entendeu? O Instagram tem trazido muitas informações de editais assim, né? Esse veio direto para o meu e-mail. Eu recebi um e-mail direto do governo com o edital, porque ele já sabe que eu sou um multiplicador, entendeu? Aí eu já passei para minha turma que eu vou dar aula amanhã de políticas públicas, mas aí, Pamela, eu vou fazer uma lista de editais que vocês podem se cadastrar neles, né? Para acompanhar os editais que estão saindo, né? Porque assim, meio que eu sou meio que um profissional da área, né, de captação de recursos, então eu estou sempre antenado com esses editais, mas falta mesmo uma framework. Inclusive, eu tive uma reunião segunda-feira com representantes aqui do governo, falando sobre como até em termos de recursos sociais, a Bahia e o Nordeste é desprestigiada, digamos assim. Porque assim, o fato das ONGs, né, instituições no Rio e São Paulo, no eixo sul-sudeste, terem mais aprendizagem sobre isso, faz com que eles dominem os recursos, né? E isso realmente é preocupante. Aí eu estava falando assim, algumas medidas que a gente precisa tomar, como por exemplo isso que você falou, né? Criar um portal para estar divulgando, para estar interagindo com as pessoas, para estar chamando as pessoas para os editais, né? Porque a gente vai fazer isso daqui para frente, né? Vocês, como administradores de alguma organização, seja ela privada, seja ela pública, seja ela não governamental, né? Vocês vão ter uma hora mais cedo ou mais tarde que lidar com essa realidade, né? Na maioria das vezes, porque eu vejo todo mundo entrando em concorrência, e aqui me procuram assim, por exemplo, o fato de eu estar em Camaçari, e vocês sabem que Camaçari tem muitas empresas. Outro dia eu fui procurado por uma empresa de São Paulo para intermediar essa empresa de São Paulo na apresentação de um projeto da Lei do Bem, que é uma lei que permite subsídios para a área de informática, né, para empresas do polo petroquímico lá de Camaçari. Eu não tenho tempo de me meter nisso, nem vou ficar me envolvendo com isso. Mas eles queriam o meu apoio no sentido de chegar a empresas no polo. Eu também não tenho esse relacionamento direto com as empresas no polo, né? Mas eu sou bastante procurado nessa perspectiva. Mas atendendo, viu, Pamela, seu pedido, eu vou criar uma lista de sites, né? E disponibilizar para vocês. Tá bom assim? Certinho. Mande também Eu as vou páginas do ver. Instagram. Eu vou conversar. Rapaz, o Instagram tem assim. Como é que eu faço no Instagram? Eu vou e curto, eu sigo as páginas, por exemplo, da CAPES, do CNPq, do BNDES, do FINEP, né? Então, esses editais caem para mim, entendeu? E eles divulgam nas redes Entendi. sociais. Aí da rede social eu já pulo, eu copio, já vou para o site e vou atrás da informação, entendeu? Entendi. Por incrível que pareça, eu vi uma reportagem hoje falando do Bahia pela Vida. Talvez eu não prestei atenção, que aquele horário de meio-dia eu já estou bem cansado, só quero almoçar. E estava assim, vocês estão vendo minha camisa do Bahia aqui, esse é meu protesto, né, por ontem, ter sofrido ontem à noite, né?
E assim, eu estava assim, meio chateado, né? Eu não prestei atenção na reportagem, não, mas eu acho que era falando desse edital que chegou para mim depois. O governo me manda direto, certo? Mas eu vou, e assim, chegando em mim, eu vou estar multiplicando para vocês. O centro que eu coordeno, ele tem essa função, né, de divulgar essas informações, né? Aí eu vou pensar nisso até lá no centro, se a gente cria uma IA, por exemplo, alguma coisa. Eu estou com um projeto lá. O nome do projeto é Piaba, Programa de Desenvolvimento da Inteligência Artificial Baiana. O que vocês acharam do programa? A ideia é criar nossas IA baianas aí, nossas IAs baianas, para nos ajudar nessas atividades. Aí talvez eu crie uma IA para isso, né? Para poder estar divulgando esses editais, né? Fechou aí, gente, essa parte da discussão para eu seguir adiante no nosso encontro síncrono? Sim, professor. Vamos lá. Pronto, eu preciso desse feedback de vocês aí. Bom, gente, hoje eu vou retomar aquele nosso debate, né, sobre a nossa disciplina aprendizagem, né? Aprendizagem organizacional e comportamento organizacional. O foco dessa disciplina é de que as empresas necessitam investir no treinamento, capacitação, formação de seus colaboradores, de seus trabalhadores, né? Tanto individual, então, assim, nós, enquanto trabalhadores, precisamos controlar nosso processo de formação, né? A gente tem que continuar aprendendo. Eu vou fazer 60 anos, mas eu continuo aprendendo. Eu não quero parar de aprender, né? E o comportamento organizacional é assim, a empresa quer estudar o comportamento dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, para saber como estimulá-los, né, a aumentar a sua produtividade, né? A gente sabe que o problema de produtividade no Brasil não é a questão de motivação, não é isso, a questão é de diferença de tecnologia mesmo, mas também entra a motivação. Usando o exemplo do futebol, você vê assim, se a gente fosse olhar em termos de investimento, era para o Bahia ter ganho do Remo, porque o Bahia tem um investimento N vezes maior do que o investimento do Remo. Possivelmente tem um jogador no Bahia que paga todo o salário dos jogadores do Remo. Apesar de ser um clube de Série A, mas assim, o investimento que o Bahia tem hoje de folha e de toda a sofisticação que tem no pacote tecnológico do Esporte Clube Bahia é bem maior, mas o Remo conseguiu vencer o Bahia 3 vezes. Por que isso? Atitude, motivação, simplificação de ideias, diminuição da soberba. Então, ontem o técnico não tem, mais uma vez se inventou ontem, né? Então, assim, o exemplo do futebol é claro. Aí já me falaram uma vez assim, mas futebol não tem lógica, o fato de ter mais dinheiro. Eu pergunto a vocês, qual de vocês pagaria 10 vezes mais a uma equipe de trabalhadores para lhe dar um rendimento menor do que o seu concorrente, que a equipe ganha 10 vezes menos? Você se sentiria satisfeito? Em nenhum lugar do mundo se sente satisfeito. Eu fui vendedor na minha história de vida trabalhista, né, de trabalhador. Lá, meu amigo, se a nossa equipe perdesse para o concorrente, era complicado. Nem que a gente nem ganhasse assim mais, né? Mas quando eu trabalhei na Itapé-Mirim, a Itapé-Mirim era a maior empresa do país de transporte, era um conglomerado com 32 empresas. E eles diziam assim, o para-brisa maior é o nosso. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quanto maior a empresa, maior o para-brisa, né? E assim era uma luta, e olha que a empresa não sustentou, a Itapé-Mirim faliu, né? Eu trabalhei nos anos 90, 26 anos depois, assim, tem 20 anos, poucos anos aí que a Itapemirim faliu, está em processo aí de liquidação de seus ativos, né? Uma coisa que eu lamento muito. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um trecho que eu separei hoje, fechar essa parte aqui.
Espera aí, tirar aqui. Fechar aqui. Conseguem ver aí o trecho? Por favor. Pode, meu amor. Pegar. É, Vocês conseguem ver aí o YouTube? Sim. Esse filme aqui, gente, é tão importante para mim, que fala sobre motivação, que eu comprei esse filme. Eu tenho ele comprado no meu streaming, né? Comprei através do Google, né? Então fica no YouTube lá, qualquer hora eu posso assistir. No meu pós-doutorado, estudei a vida de Nelson Mandela, e uma das coisas que me inspirou no estudo de Nelson Mandela foi justamente é, a importância que Mandela dava à questão da inspiração das pessoas. Foi por isso que eu escrevi o livro assim, Como Inspirar Pessoas a Mudar o Mundo, né? É a minha, assim, o que me faz levantar de manhã, é como inspirar vocês a mudar o mundo, né? Como fazer uma proposta lá para o governo que vai ajudar na resolução do problema da segurança pública aqui, né? Então, assim, aí eu virei um leitor assíduo de tudo que tinha sobre Mandela e também assisti filmes. Só que aí eu queria chamar o livro de O Efeito Mandela, mas quando eu pesquisei na internet o que era o Efeito Mandela, tem uma coisa meio mística, assim, meio que começa a gerar uns acontecimentos. Aí eu falei, rapaz, não vou mexer com isso não, viu? Isso já mexe com forças, assim. Mas chegou um colega novo lá no centro de pesquisa que ele quer que eu retome essa pesquisa com ele de Nelson Mandela, né? Quem sabe agora eu vou adiante. Ele, não, rapaz, tem que ir adiante dessa pesquisa. Mas se vocês pesquisarem assim, o efeito Mandela na internet, vocês vão ver que quando você começa a mexer com isso, gera uma série de energias assim que o pessoal fala que são místicas, né? Mas eu vou passar esse trecho do filme Invictus, né? E esse trecho é justamente quando Mandela interpela o capitão do time de rugby, né, da África do Sul, sobre como ele consegue motivar os seus atletas. Ele está mexendo com o cara na perspectiva de que, assim, Mandela sabe que ele precisa unir a nação. Para unir a nação, ele precisa criar um motivo para motivar todo mundo, né? Criar um instrumento, e ele vê no time de rugby que ele odiava. Quando ele estava preso, ele odiava, torcia para perder, mas quando ele chegou à estadista, ele viu que ele tinha que pensar no bem comum. E aí ele utiliza o time de rugby, que é um time de jogadores brancos, né, para inspirar toda a África do Sul num sentido de união. Aí eu vou passar esse trecho, que é a parte, para mim, mais importante do filme. Conseguem ver aí? Conseguem ver? Sim. Vamos lá, ver o filme. A senhora é a luz que ilumina meu dia. Sim, senhor. Senhora Brits, este é François Pienaar, capitão dos Springboks. Angana-mecanismer. Quer que eu sirva, senhor? Não se incomode, eu mesmo sirvo. Muito obrigado, senhora Brits. Como gosta do seu chá, François? Com leite, por favor. Os ingleses nos deram muitas coisas, incluindo rugby. Mas o chá da tarde é a melhor de todas. Aqui está. Obrigado, senhor. Seu trabalho é muito difícil. O meu? Eu sou comerciante. Ser capitão dos Springboks é um trabalho muito difícil. Nada comparado ao seu, senhor presidente. Ora, ninguém tenta arrancar minha cabeça no meu trabalho. É verdade. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. E está certo. E está muito certo.
Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Robben, quando as coisas ficaram muito ruins, eu achei inspiração num poema. Um poema? Um poema vitoriano. Só palavras. Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, por favor, senhor presidente. Faz todo sentido para mim. No dia de um grande jogo, quando estamos no ônibus a caminho do estádio, ninguém fala. Ah, sei. Estão todos se preparando. Isso. E quando eu acho que todos estão prontos, eu faço o motorista tocar uma canção que eu escolhi, que todos conhecem. E nós ouvimos as palavras juntos. Isso ajuda. Eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano. E me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. E aí, como ele é? Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido. Eu espero que sim, o que ele queria. Do que ele falou? Ele falou de rugby? Do que ele falou? François, parece que eu tô falando com a parede. O que ele disse? Olha essa notícia aqui. O INSS suspende com... Bom, pessoal, viram aí o vídeo? Conseguiram acompanhar? Sim ou não? Ah, pessoal, viram o vídeo aí que eu passei? Sim, professor. Vimos. Bom, esse vídeo eu acho a parte para mim mais interessante do filme, né? Porque ele não passou nesse trecho, mas o capitão do time vai dizer assim, ele quer que nós sejamos campeões, né? E ele consegue inspirar o capitão, fazer com que a equipe se inspire. A partir da equipe, ele leva a equipe para jogar com as crianças, a treinar nas ruas. Então, ele cria uma mobilização grande e, de fato, a África do Sul acaba se tornando campeã mundial. E isso é um fator importante na reconstrução democrática da África do Sul. Por isso, esse filme é tão importante aí na biografia de Nelson Mandela. O Morgan Freeman é quem faz sempre a representação dele, né? Outros atores também fazem, mas é um filme que vale muito a pena assistir, né? Então fala sobre motivação, né? De o que é que motiva as pessoas, como liderar pelo exemplo. Eu, por exemplo, gosto de liderar pelo exemplo, né?
eu não acredito que a gente consiga convencer as pessoas se a gente não estiver ali na linha de frente, né? Então, eu gosto também de liderar pelo exemplo, né? Então, eu queria mostrar para vocês isso aí, né? Esse vídeo. Deixa eu agora dar continuidade aqui. Eu queria mostrar para vocês agora alguns exemplos de. Estão vendo agora aí minha. Ah, peraí. Eu acho que vou fazer diferente. Da página inicial. Conseguem ver minha apresentação? Sim, professor. Estão vendo aí? Tá boa a imagem? Tá ótimo. Beleza. Então, assim, eu vou falar para vocês, assim, alguns... eu fiz uma pesquisa sobre as principais organizações no mundo, né, que trabalham com programas, processos de aprendizagem institucional, né? Aí eu queria compartilhar com vocês alguns desses exemplos práticos, concretos, né, de empresas que estão utilizando e criando programas de formação não meramente burocráticos, mas que querem realmente atingir resultados extraordinários, né? A gente ainda tem muito empresário que acha que não tem que investir nessa área, mas nós estamos na sociedade do conhecimento. Quanto mais capacitados forem seus colaboradores, seus funcionários, melhor será os resultados, né? Então, aprender para crescer, lições de empresas que levam o desenvolvimento a sério. Eu falo não só de empresas, mas de órgãos públicos, de organizações não governamentais. Uma viagem pelos bastidores que transformam a aprendizagem em vantagem competitiva e sustentável. Então, assim, a aprendizagem de seus trabalhadores é uma vantagem competitiva que a empresa tem, né? Você pode copiar o layout, você pode copiar as máquinas de uma empresa, mas você não pode copiar os recursos humanos de uma empresa, né? Primeiro, por onde começamos, né? O que é a aprendizagem organizacional, afinal? A aprendizagem organizacional não é só oferecer um curso online ou pagar um MBA para o gerente. E eu vejo muitas empresas cometerem esse erro, né? É criar uma cultura onde o conhecimento circula, as pessoas se desenvolvem continuamente e a empresa evolui junto com elas, né? Essa aprendizagem organizacional pode ser individual, cada pessoa aprende e aplica novos conhecimentos no dia a dia. Ela pode ser coletiva, times compartilham experiências e constroem conhecimentos juntos, né? E elas podem ser organizacional. A empresa como um todo aprende, adapta processos e inova sistematicamente. A gente tem exemplos de todas as áreas. Tem aquela aprendizagem individual, saiu agora, por exemplo, na UNEB, um edital de Bolsa PAC para que servidores e professores possam fazer pós-doutorado. É uma forma de aprendizagem, né? Tem também as alternativas de pós-graduação, eu sempre falo sobre isso, mas podem também se formar grupos de aprendizagem dentro da instituição, como também da organização. Uma aprendizagem mais coletiva, organizacional, por exemplo, quando a empresa quer instalar a cultura de inovação na empresa, aí é um processo organizacional. Bom, primeiro exemplo que eu trago para vocês é da Google. Todo mundo conhece a Google, é uma das gigantes das Big Techs, né? Quando aprender faz parte do trabalho, né? A Google, ela é referência mundial em cultura de aprendizagem. Seus programas internos mostram que desenvolvimento não precisa ser obrigação, pode ser parte natural da rotina. Então, a Google, ela é uma empresa realmente com uma filosofia muito avançada
e ela permite, por exemplo, que 20% do tempo livre das pessoas, né, da hora trabalhada, o funcionário tem direito a 20%, digamos assim, de 8 horas de trabalho, 20% dessas 8 horas de trabalho ele tem direito a trabalhar num projeto dele. Os funcionários podem dedicar um quinto da jornada a projetos próprios, prática que gerou produtos como o Gmail e o Google Maps, né? Eu recebi recentemente uma pessoa que trabalhou na Google, né? É uma brasileira, ela foi casada com um estrangeiro e foi parar na Google, trabalhou na Google e ela me falou, né, que ela tinha direito a 20% de tempo livre e ela acabou desenvolvendo um aplicativo, né? O aplicativo dela é para ensino de inglês, que ela estava tentando transformar numa startup aqui na Bahia e no Brasil, né? Então, ela aproveitou esses 20% de tempo livre para desenvolver um projeto próprio, com apoio, inclusive, da Google e dos seus mentores lá na empresa, dos seus diretores na empresa, né? O Googler to Googler, né? É uma rede interna onde os próprios colaboradores ensinam uns aos outros. Mais de 6 mil voluntários compartilham habilidades técnicas e comportamentos, né? É uma rede de inteligência coletiva. É você formar uma rede de inteligência coletiva dentro da sua organização, né? É algo que as pessoas deveriam aprender, né? Como é que eu compartilho experiências, embora muitas vezes o individualismo não permita isso, mas como é uma diretriz da empresa, acaba acontecendo, né? Isso aí, então, é formação de redes de inteligência coletiva dentro da empresa, né? É o Project Oxygen, é o estudo interno que identificou os comportamentos dos melhores gestores e virou um programa de capacitação para toda a liderança, né? Então, é uma forma, né? São projetos que eles analisaram o perfil dos bons gestores, viram o que é que há de positivo nesse trabalho, e isso virou um programa de capacitação dentro das empresas, né? É uma boa estratégia, né, de trabalho, né? Vamos trazer um outro exemplo. Aí eu aproveitei, né, que eu sou torcedor do Bahia, acompanho essas discussões. Vai ser implantada aqui na Bahia a City Football Academy, né, que é uma grande projeto de formação de talentos que o City Futebol Group está investindo na Bahia. E eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando nesse projeto, né? Então, o City Futebol Group, grupo que controla o Manchester City e outros 13 clubes ao redor do mundo, inclusive o Esporte Clube Bahia, anunciou a construção de um centro de treinamento de alto nível em Camaçari, na Bahia. O projeto vai além dos gramados, junto com a instalação física. O CFG, né, o City Futebol Group, firmou parceria com uma escola local para implementar sua metodologia de formação de atletas, né? Então, o City ele fez parceria com uma escola de uma cidade próxima, né? E essa escola vai ter todo o seu currículo orientado pelo City Futebol Group, né? A ideia é, assim, o pai que tem um filho e quer ser atleta, não só de futebol, mas de outras modalidades, ele já vai entrar nessa escola e ser preparado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do alto rendimento, para se tornar um atleta. Então, assim, já há uma corrida para essa escola de estudantes que os pais querem que eles sigam carreiras como atletas no vôlei, no basquete, no futebol e por aí vai, né? Então, assim, se o pai realmente quer que o filho venha um dia jogar num clube de futebol, é uma boa oportunidade já levar para uma escola onde já tem essa orientação, né? Essa metodologia integra desenvolvimento esportivo, educação formal e valores como disciplina, trabalho em equipe, aquilo que o Rogério Ceni sempre fala, mentalidade vencedora, responsabilidade, mostrando que a aprendizagem de qualidade começa desde cedo e precisa de estrutura intencional. Hoje a gente sabe que formar um atleta é preciso, quanto mais cedo ele aprender a disputar competições, a viver momentos de tensão, né?
ele está mais preparado para ganhar jogos, ser um vencedor, né? O caso do CFG ilustra como organizações globais podem transferir conhecimento e metodologia para contextos locais, beneficiando comunidades inteiras, né? Eu me lembro bem que quando foi feito essa discussão, né, da SAF do Bahia, eles não queriam só dinheiro, eles queriam também uma tecnologia de futebol que chegasse no clube, né? E nisso eu concordo que foi uma boa escolha, porque a melhor tecnologia de futebol, apesar dos resultados não serem tão animadores nesse momento, né, é a do City Futebol Clube. City Futebol Clube, né, uma metodologia que vai além do esporte, né? A parceria com a Escola de Camaçari não é detalhe, é o coração do projeto. A proposta do City Futebol Clube une o desenvolvimento esportivo de atletas à formação humana e educacional, criando um modelo que pode inspirar outras organizações, né? Aí tem uma metodologia já estruturada, práticas pedagógicas de futebol de elite, adaptadas ao ambiente escolar local, com foco em performance e desenvolvimento integral, né? Integração escola-clube, alunos da escola parceira têm acesso às metodologias e infraestrutura do centro, aproximando a educação formal e a formação esportiva, né? Impactos na comunidade. O projeto gera o que a gente chama de externalidades positivas, né? Gera oportunidades para jovens da região contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Camaçari, né? Coisas que a gente começa a ver, né, que vão chegar como novidades, né? Outras empresas que são referências em aprendizagem, né? Várias organizações ao redor do mundo transformaram o desenvolvimento de pessoas em vantagens estratégicas reais, né? Veja alguns exemplos que vale a pena conhecer. A Amazon tem um programa que ele investe 1,2 bilhão para requalificar 300 mil funcionários em novas habilidades digitais e técnicas, preparando pessoas para os empregos do futuro. Então, esse é um projeto da Amazon. A Microsoft, né, também transformou a cultura da empresa ao substituir o conceito de know-how, né, por aprendizagem, né? Seria isso. O resultado é crescimento exponencial e renovação do espírito inovador. Então, aquela ideia de know-how, né? Que já tem o know-how, que a gente achava que já era uma coisa dada, não. Hoje é um processo de aprendizagem contínuo, né? A Starbucks, né? É uma empresa que eu também frequento bastante, porque eu ia muito na China quando eu estive lá, tomar café lá. A empresa paga faculdades para seus funcionários nos Estados Unidos e tem programas robustos de desenvolvimento de lideranças, reduzindo rotatividade e fortalecendo o pertencimento, né? Então, isso são exemplos de empresas, né, que investem aí no treinamento de seus colaboradores, né? Bom, aqui outra proposta, né? Sustentabilidade e aprendizagem, né? Dois lados da mesma moeda. Aí eu também quis trazer para vocês, mostrando que muitas empresas estão investindo na questão da sustentabilidade ambiental, que vai ser uma moeda do futuro, né? Por que isso importa? As organizações que investem em aprendizagem contínua estão também construindo resiliência ambiental. Empresas que ensinam seus times a pensar de forma sistêmica criam lideranças capazes de tomar decisões mais responsáveis, social e ambientalmente. Não é coincidência que as empresas mais inovadoras em aprendizagem sejam também as mais comprometidas com a sustentabilidade, né? São coisas que se unem, né, na construção de projetos vencedores, né? Educação ambiental interna, então treinamento sobre ESG, né? Pegada de carbono, quer dizer, o mercado de carbono, consumo consciente, já fazem parte do currículo corporativo de empresas como Unilever e Natura. Líderes com visão de longo prazo, que são aqueles líderes visionários, né? Culturas de aprendizagens formam gestores que pensam além do trimestre,
considerando impactos ambientais na decisão estratégica, né? No City Futebol Grupo, né, o desenvolvimento sustentável. O projeto em Camaçari prevê infraestrutura com critérios de sustentabilidade ambiental, integrando o compromisso do grupo com metas de carbono zero até 2030. Aprender a ser sustentável, o novo imperativo corporativo, né? 87% dos executivos preocupados, né, com essa questão da sustentabilidade e seu risco para os negócios, né? É um tema que está na ordem do dia, né? 3 vezes mais inovação. As empresas com forte cultura de aprendizagem inovam 3 vezes mais em práticas ambientais do que concorrentes sem esse foco. 2030, a meta do City Futebol Group para alcançar o carbono zero em todas as suas operações globais, incluindo novos centros de treinamento. Gente, eles não fazem isso só porque é uma questão de consciência ambiental, não. É porque é também um grande negócio para eles, né? Eles ganham muito dinheiro. Esse mercado de carbono zero vai fazer, como eu falei, vai fazer pagamentos por serviços ambientais, né? Então, assim, a competência ambiental, ela é hoje muito importante na formação do administrador, né? O que essas empresas têm em comum? Por trás de cada caso de sucesso em aprendizagem organizacional, existe um conjunto de práticas e mentalidades que se repetem. Não é magia, é método. Liderança que modela, visão de longo prazo social, espaço seguro para errar, aprendizagem integrada ao trabalho. Então, essa é uma matriz aí, né, que a gente usa na aprendizagem, né, na melhoria da aprendizagem organizacional, na melhoria do comportamento organizacional, né? Então, são coisas que chamam atenção, né? Eu não gosto muito de comentar casos assim, mas eu vi uma reportagem que mostrava uma funcionária das Nações Unidas sendo bastante rude, para não dizer violenta, com uma atendente do McDonald's, me parece que foi o McDonald's, a empresa, ou uma outra empresa, foi no drive-in, na entrega, ela queria um sanduíche sem cebola, o sanduíche veio com cebola, ela reclamou, a menina foi trocar, e quando a menina voltou com o sanduíche sem cebola, ela foi extremamente agressiva, atirou coisas na atendente, tentou agredir a atendente, e aí as Nações Unidas não pensou 2 vezes, já afastou ela para uma apuração. Ela poderá perder um cargo nas Nações Unidas, porque as Nações Unidas não podem ter funcionários que não saibam respeitar as pessoas dos países, né? Então, assim, foi extremamente constrangedor e, lógico, tem que ter uma apuração, tem que ser dado o direito de contraditório, de ampla defesa, tudo está na lei, mas ela vai responder administrativamente junto às Nações Unidas e judicialmente, porque a empresa registrou queixa e a funcionária também deve ter registrado uma queixa. Então, assim, isso é comportamento organizacional, né? Que às vezes a pessoa até no ambiente de trabalho se comporta direito, mas depois ela comete erros, né? E aí leva a imagem também, porque assim, para mim me chamou logo a atenção, eu pensei logo, poxa, uma alta executiva das Nações Unidas agindo dessa forma, a que mundo nós chegamos, né? Porque as pessoas, eu assisti uma reportagem no Fantástico só sobre a cultura do ódio, né? Como isso está muito forte e é preocupante, assim, como as pessoas estão reagindo de forma explosiva, né? Isso surgiu a partir daquela reportagem, né? Do incidente com um grupo de amigos de Ed Mota, né? Num bar, né? Foram atiradas carteiras, cadeiras, garrafas de bebida. Eu não estou entrando no mérito de quem tem razão, não estou acompanhando o caso. Falo apenas do que eu vi na reportagem, mas ali gerou no Fantástico uma reportagem sobre situações onde as pessoas extravasam demais na violência, né? Então, tudo isso é preocupação das grandes empresas hoje, né? A aprendizagem organizacional não é luxo, é estratégia, né? Então, aprender na empresa não é luxo, é estratégia. Aprender é sempre estratégia. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: quando eu não ganho,
eu não perco, porque eu aprendo. Eu procuro pensar assim, toda vez que eu concorro a edital e não consigo o resultado, eu sempre penso assim, eu não ganhei, mas eu aprendi. E essa aprendizagem me fez ter resultados positivos em outros momentos, né? Os casos que vimos, Google, City Futebol Group, Amazon, Microsoft, mostram que organizações que aprendem são organizações que sobrevivem e prosperam. É mais do que isso. Quando a aprendizagem é intencional e bem estruturada, ela gera impacto real nas pessoas, nas comunidades e no meio ambiente, né? Então, quando a empresa ela aprende, ela também melhora seus processos com a comunidade, com as pessoas, né, com todo mundo, né? Projeto do City Futebol Group, por exemplo, em Camaçari, né? É um lembrete poderoso de que a aprendizagem de qualidade não tem endereço fixo. Ela pode chegar a qualquer comunidade quando há vontade, métodos e compromissos, né? A pergunta que fica é: qual é a cultura de aprendizagem da sua organização? Ela está preparando as pessoas para o futuro ou apenas para cumprir tarefas, cumprir tabela? Um modelinho aí de uma matriz para a gente fazer na nossa organização é diagnóstico, mapeie as lacunas de aprendizagem da sua organização com clareza, a intenção, defina o que você quer desenvolver, habilidades técnicas, liderança e sustentabilidade, estrutura, crie rotinas, espaços e recursos que suportem o aprendizado contínuo, cultura, faça da aprendizagem um valor vivido, não apenas um programa de RH. Gente, algum comentário aí sobre essa parte, esses casos que eu mostrei para vocês? Algum comentário? Alguma colaboração, alguma contribuição de vocês aí sobre esse tema? Por enquanto é tranquilo, professor. Beleza, obrigado, Jonathan. Assim, é importante vocês pensarem na organização de vocês, né? Aqui vocês estão. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que estão aqui, ó, vocês já têm graduação anterior? Estão fazendo a primeira graduação, só para eu ter uma ideia? Eu sou a primeira. Primeira, né? Graduação. Eu também. Isso. Por exemplo, eu falo assim. E aí, diga, Augusto. Eu sou a primeira, professor. Eu vejo pela juventude de vocês que vocês estão fazendo pela primeira vez, né? Eu posso falar para vocês assim que eu seria hipócrita se eu não defendesse a aprendizagem, afinal, fiz 3 graduações, né? Isso vai assim acontecendo até muitas vezes sem você esperar, né? E estou sempre me atualizando bastante para me manter ativo no mercado, né? A recomendação que eu sempre faço para vocês é continuem aprendendo sempre, porque isso vai ajudar vocês em determinados momentos. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso citar do meu irmão. Ele não queria. Hoje ele é aposentado da Petrobras, né? Ele trabalhava no polo petroquímico na época, e o polo mandou ele fazer um curso de engenheiro de segurança. Ele realmente não, na hora, ele não gostou muito, pelo menos a percepção que eu tive disso, né? Ele pode dizer que não aconteceu, mas na época eu tive essa percepção de que ele não tinha gostado muito, porque ele queria trabalhar na parte da planta, né? Naquela linha de frente. Mas ele foi para o Rio Grande do Sul, fez o curso de engenharia de segurança e passou a trabalhar com a CIPA na empresa dele, né? Bom, aí o que eu vejo dessa história, desse caso, é que ele depois que deixou a empresa no polo petroquímico, ele foi para o SESI, trabalhar como engenheiro de segurança. Do SESI ele foi para a Ford, né, aí em Camaçari, e depois ele integrou a Petrobras sempre como engenheiro de segurança. Assim, até uma coisa que ele não queria, né, a meu ver, né, ele pode dizer que não, mas assim, ele acabou tendo aquela coisa do destino, né? Estava no destino dele ser um engenheiro de segurança e essa especialização em engenharia de segurança, eu até sugiro a vocês, né? Cursos na área de segurança
são muito bons e a remuneração é muito bacana, sabe? Técnicos de segurança. Eu tenho um mestrando meu, que eu estava comentando dele essa semana, que ele é bombeiro, era bombeiro aqui na Bahia, ele aposentou e ele foi agora para São Paulo assumir toda uma área de segurança de uma empresa lá, né? Cuidar e tá recebendo muito bem, que foi uma proposta irrecusável. Então, lidar com essa área é bastante importante, né? Bom, vamos voltar aqui. Conseguem ver minha apresentação? Sim, professor. Vou tirar um minutinho aqui só para pegar. Depois de 34 anos de professor, né, a gente a garganta precisa molhar a garganta para evitar problemas, né? Eu pegar minha aguinha que eu esqueci na sala. Mas eu queria apresentar para vocês agora uma parte mais também, assim, eu já mostrei para vocês o prêmio que está aí, uma oportunidade. Falei com vocês das empresas que trabalham, né, com projetos de aprendizagem organizacional. Falei para vocês da questão da motivação, quanto ela é importante. E agora eu vou mostrar para vocês um projeto que foi um projeto de ouro que eu desenvolvi com o doutorado na UNEB. Esse projeto aconteceu em várias instituições, né? E ele parou porque eu saí do doutorado, que era um doutorado em Juazeiro. Eu estava dando aula remota e quando passou a ser presencial, eu não tinha como ficar indo mais para Juazeiro, né? Até porque essa parte da infraestrutura de viagem, hospedagem, viajar de ônibus, tal, não havia interesse. Aí também é meu limite, né? Para trabalhar, né? Mas foi um trabalho que deu um resultado. A gente fez um trabalho numa empresa exportadora de manga, que eu não imaginava que a gente ia conseguir entrar numa empresa dessa. Fizemos num assentamento de reforma agrária, fizemos com a Associação de Produtores Agroecológicos, né? Fizemos com o próprio programa de pós-graduação, né? Que é como eles usam e trabalham com os ODS e como isso pode ser melhorado, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso foi feito. Então, eu botei aqui propostas de aprendizagem, né? Vocês sabem que existem os 17 ODS, né? Eles estão aí. Aí a ideia foi perguntar a essas organizações como se elas trabalhavam com fazer um diagnóstico, né? Nessas organizações, se elas trabalhavam com os ODS, né? Identificar o que já era feito, fazer um curso de capacitação sobre os ODS e depois um plano de ação, né, de como aprimorar a questão dos ODS, né? Essa foi a ideia do projeto. A primeira coisa que eu ensinei os alunos a fazer foi um diagnóstico rápido participativo, o DRP. Isso é uma técnica, né, que você chega na instituição e faz rapidamente um mapeamento de quais são os problemas que a empresa tem, o que é que ela desenvolve, quais são as vantagens, né? O que é que ela está desenvolvendo. Então, o diagnóstico rápido participativo é uma metodologia ágil e colaborativa para mapear as necessidades e lacunas e oportunidade de alinhamento com os ODS, né? Porque é crucial, revela a lacuna de conhecimento e comportamento
que impedem o alinhamento real com a Agenda 2030. Como funciona? Reúna os stakeholders em sessões focadas para mapear problemas, recursos, oportunidades em conjunto, né? Exemplo prático, uma empresa de tecnologia usa o DRP e descobre que sua equipe de desenvolvimento desconhece a prática de economia circular, diretamente ligada aos ODS 12. Então, o que foi que eu fiz? A primeira missão nossa foi que os alunos de doutorado fizessem um diagnóstico rápido participativo. Essa é a melhor forma, porque diagnóstico demorado acaba se perdendo, né? As pessoas cansam, não querem dar informação. Todo mundo começa muito motivado, mas o tempo faz com que a motivação desapareça, né? Então, assim, aí eu gosto de usar essa técnica do diagnóstico rápido participativo, que é uma metodologia ágil, né? Então, a gente fez esses diagnósticos, e o mais interessante nos diagnósticos foi que as empresas, as instituições viram que já faziam muito, já estavam desenvolvendo projetos. Eles só não sabiam que estavam relacionados aos ODS, né? Desconheciam isso, né? Bom, a partir do diagnóstico, né, a gente fazia uma capacitação no que são os 17 ODS e a Agenda 2030. Aí os estudantes de doutorado faziam um curso explicando para eles a importância de articular seus objetivos, suas ações, suas atividades com a Agenda 2030, né? Então foi feito um programa de treinamento, workshop, vivências, né? Aí foi feito oficialmente nessas empresas, uma empresa exportadora de manga, que uma aluna trabalhava, um assentamento, que um dos alunos era dirigente desse assentamento, e na Associação de Produtores Agroecológicos, né? Foram as três primeiras organizações que participaram, teve a capacitação. E depois nós fizemos um plano de ação PMAS, né? Quando a gente descobriu as lacunas, descobriu onde é que poderia ser melhorado, o que é que poderia ser feito voluntariamente, porque a gente não tinha dinheiro nenhum para oferecer nada, mas todas as organizações viram a importância de articular os seus objetivos aos ODS. Eles viam que eles ganhavam muito do ponto de vista da responsabilidade social, da imagem institucional, do compromisso com a sustentabilidade, né? Para o seu marketing institucional, eles viram que isso era importante, né? Então, fizemos um plano de ação com 4 fases. PMAS significa planejamento, definir metas claras, né? Habilidades, objetivos chaves, cronograma para as atividades, responsáveis, recursos alocados, né? Depois do planejamento, monitoramento, acompanhamento contínuo do progresso, identificando desvios e oportunidades de ajustes em tempo real, né? Hoje, a avaliação do projeto tem que ser constante, né? O monitoramento tem que ali tentar estar sempre trazendo o projeto para dentro daquilo que foi planejado, né? A avaliação, né? Mediação de impacto real das ações, comparando resultados objetivos calculados, né? O resultado das iniciativas, né? Por fim, a sistematização de tudo isso, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa metodologia, era só PMA, planejamento, monitoramento e avaliação. Depois surgiu o S, que é a sistematização, que é você converter todo esse conhecimento em um relatório, em um documento, em apresentações, né? Para compartilhar essa experiência, né? Exemplo, uma instituição financeira desenvolve um PMAS para os ODS relacionados à igualdade de gênero, monitorando a progressão de mulheres em liderança e avaliando o impacto de programas de mentoria. Então, eu trouxe aqui esse exemplo prático, concreto, que eu desenvolvi com os alunos do mestrado, né?
do doutorado, melhor dizendo, em Juazeiro, e eles adoraram fazer isso, se sentiram. Quando você faz atividades práticas, assim, é muito bacana, né? O futuro sustentável, né? Transformando organizações com propósito, resiliência e alinhamento à Agenda 2030, né? Impacto real das ações, atração de talentos, né? Visão de futuro, né? E vamos começar agora, é isso que a gente propõe, né? Com a agenda vai até 2030, a gente está aí lutando. Você viu que o próprio City Futebol Group prevê, né? Que até 2030 eles consigam eliminar as emissões de carbono dele, que seria um fato que merece aplausos, né? Que encerrou a apresentação. Alguma dúvida, gente, disso? Alguma dúvida sobre alguma pergunta sobre esse projeto? Então, vou seguir adiante aí no conteúdo, né? Vamos deixar gravado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no fórum, podem me perguntar o que está acontecendo, que eu terei todo o prazer em falar com vocês, beleza? Bom, agora eu quero passar para um conteúdo mais teórico, né? E aí eu criei uma empresa fictícia para a gente passar essa informação para vocês. O nome da empresa é Já Tô Indo, Aprende, né? Guia de Aprendizagem e Comportamento Organizacional. Então, eu criei essa empresa fictícia, né? Que nós fazemos parte para facilitar aí, passar esse conteúdo de uma forma mais lúdica, de uma forma mais, assim, mais criativa, esse conteúdo para vocês, né? Então, bem-vindos ao plano de aprendizagem da Já Tô Indo. Aqui a gente vai descobrir junto como pessoas aprendem dentro das organizações, o que move cada um de nós e como construir um ambiente mais justo, criativo e humano. Prepara aí o caderninho, porque essa turma tem muito a ensinar. Bem, primeiro conheça a nossa empresa fictícia. A Já Tô Indo é uma empresa brasileira de médio porte que atua em tecnologia e serviços para o setor público e privado. Com equipes diversas espalhadas por várias regiões do Brasil, a Já Tô Indo percebe que crescer de verdade exige mais do que bons produtos. Exige pessoas que aprendem, colaboram e se respeitam. Por isso, a liderança resolveu criar esse plano, um guia vivo de aprendizagem e comportamento organizacional para orientar todo mundo, do estagiário ao diretor. Esse plano vai estar à disposição de vocês lá no ambiente para consulta. Por que isso importa? Por que é tão importante aprender nos dias de hoje? Sempre foi importante aprender, mas cada dia é mais importante. A sociedade, a gente vive o que a gente chama de uma sociedade da aprendizagem. Vivemos na economia do conhecimento. O maior ativo de qualquer organização já não cabe em cofres ou armazéns. Ele mora dentro da cabeça e das mãos das pessoas. Quem aprende mais rápido, adapta-se melhor e inova com consonância, com constância, sai na frente. Simples assim. Então, a capacidade de aprendizagem, de adaptação é muito importante nos dias de hoje e a gente tem que estar sempre disposto e aberto para crescer. Eu costumo dizer lá, viu, gente, na pós-graduação, quando eu seleciono candidatos, que quem já é copo cheio, eu não tenho mais o que fazer. Quando a pessoa é copo meio cheio, meio vazio, aí a gente tem que como trabalhar. Mas quando a pessoa vem muito cheia de certezas, e às vezes chegam candidatos lá que já acham que são a referência no tema, né? E aí não adianta fazer muita coisa, não.
Teve uma candidata mesmo que ela causou a dificuldade dela porque ela estabeleceu assim, ela chegou já estabelecendo regras de como ela queria fazer o trabalho. Aí ninguém topou fazer o trabalho porque ela estava impondo muitas condições e ninguém está afim disso, né? Vamos seguir no plano da nossa empresa, já tô indo. O que é que vocês acharam do nome da empresa? Hein, gente? O que é que vocês acharam do nome da empresa? Já tô indo. Bom, vou seguir adiante. Pode Criativo, falar. professor. Hein? Criativo. É. Já tô indo Na pro ponto. verdade, esse nome nem é meu, viu? Foi uma professora minha, nos anos 90, que ela criou essa empresa, já tô indo. Eu até pensei em botar um outro nome, Barril Dobrado, alguma coisa assim. Mas é tão forte para mim essa referência que eu mantive a referência que a colega na época colocou, né, nas aulas de administração pública, né? Bom, o que é aprendizagem organizacional? Assim, existem muitos conceitos, muitas definições, mas aí eu estou introduzindo vocês aí nesse debate, nessa discussão, né, do que é aprender na organização, né? A aprendizagem organizacional é o processo pelo qual uma organização inteira aprende. Não só as pessoas individualmente, mas os times, os processos, a cultura. É quando o conhecimento conquistado hoje se torna o alicerce das decisões amanhã. Então, tem que ser valorizado o conhecimento, né? Pense assim, quando a Jatoindo erra num projeto e documenta o que aprendeu para não errar de novo, ela está praticando aprendizagem organizacional. Quando compartilha esse aprendizado com outros times, ela vai andar mais longe. É assim que funciona a ciência, né? Você vai dizendo onde errou, onde acertou, né? Eu estou escrevendo meu trabalho sobre a minha pesquisa sobre desenvolvimento, né? Local, e eu estou dizendo isso, assim, eu já embarquei em várias políticas de governo que não deram certo. Então, já estou deixando claro lá que, olha, isso não adianta, né? Definição-chave. Aprendizagem organizacional é a capacidade de uma organização criar, capturar, transferir e reter conhecimento, melhorando continuamente seus resultados e sua cultura, né? Não é só treinamento, é um jeito de ser e de viver como organização. Gente, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República deixa claro que a gente precisa melhorar essa aprendizagem organizacional nas nossas empresas, né? Melhorar a educação nas nossas empresas. Bom, principais características da aprendizagem organizacional. Ela é contínua, até porque muitas vezes ela não tem que ser formalizada, né? Ao você trabalhar na empresa, você vai aprendendo todo dia as rotinas, os processos, a tomada de decisão, as portas de decisão. Então, é um processo contínuo, né? Acontecem eventos isolados, as organizações estão sempre aprendendo nos projetos, nos erros, nas conversas de corredor, por aí vai, né? Ela é coletiva, vai além do indivíduo, o time aprende junto, constrói mentalidades, cria uma estratégia, uma inteligência coletiva maior do que a soma das partes, né? Transforma práticas. O aprendizado que não muda comportamentos, processos, é só informação esquecida. A aprendizagem organizacional gera mudança real, né? Você pode dizer que tem uma aprendizagem quando você gera mudanças, né? Quando a gente fala em aprendizagem, eu preciso chamar a atenção para vocês que a gente chama de apagão das canetas, né? É como o brasileiro trata o problema dos erros. No Brasil, nós somos extremamente cruéis, eu vou dizer assim, né? A gente não aceita erros. Se a pessoa erra, nós julgamos, questionamos, criticamos
e até demitimos a pessoa por um erro que cometeu. Em outras culturas, como por exemplo no Japão, o erro é visto como uma forma de aprendizagem. E quem tem medo de errar não consegue realizar as coisas, né? Às vezes a ciência brasileira ela fica repetitiva, ela fica uma ciência que não evolui, porque o pesquisador brasileiro ele tem medo de errar e com isso ele evita alterar o seu projeto de pesquisa com medo de perder o financiamento. Então a gente tem muito medo de errar, né? E por isso acaba cometendo erros. Quem tem medo de errar não consegue ter resultados realmente grandiosos, né? A cultura do erro. Eu até vi uma série de TV que o menino falava assim: eu quero saber quem errou. E toda vez ele que tinha errado. O pessoal da produtora olhava que ele era o MC, né, era o artista, ele disse, tá tudo certo, eu quero saber quem errou. Quem errou era ele que errava toda vez, né? E eu sempre falei assim, tem que parar de pensar em culpa, parar de procurar erros. Claro que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem a coisa certa, né? Mas temos que saber que o erro é uma forma de aprendizagem e quem não erra também não acerta. Ela gera memórias, né? Eu, inclusive, tenho lá no centro de pesquisa uma área de memória que é para documentar tudo o que a gente fez, né? Aprendendo em dois níveis, né? Aí são algumas teorias que falam sobre a aprendizagem organizacional, né? Loop simples e loop duplo, né? O loop simples é a organização da técnica detecta um erro e corrige, mas sem questionar as regras do jogo. Exemplo, o relatório atrasou, então criamos um lembrete automático, problema resolvido, sistema mantido. Logo duplo, aqui a organização questiona por que o erro aconteceu, de verdade. Será que o processo inteiro está errado? Será que a nossa premissa é falha? É a aprendizagem profunda que gera transformação real e inovação sustentável. Já estou indo que é operar no loop duplo, né? Revisando não só as ações, mas os valores e suposições que os guiam. Eu queria compartilhar com vocês que eu já trabalhei em programas do governo federal, onde era comum a gente ir lá apresentar estudos de caso. Situações onde a gente cometeu um erro e a gente diz assim, olha, aqui a gente errou, não vamos mais fazer assim, vamos fazer de outra forma. Situações onde também a coisa deu certo. Então, toda a equipe tinha que apresentar um estudo de caso exemplar, falar de uma situação, como resolveu a situação, qual foi a problema. E todo mundo aprendia ali, né, com esses relatos de experiência, né? Então, assim, a apresentação de estudos de casos exemplares é uma forma de aprendizagem na empresa. Havia uma câmara técnica, inclusive eu era uma espécie de avaliador dessas apresentações, né? Eu representava aqui a Bahia, a gente questionava muito as apresentações das pessoas, né? Submetia ao crivo da discussão, né? Também tinham técnicos do governo, todo mundo questionava a proposta, né? Então, a apresentação de estudo de casos exemplares é uma forma de aprendizagem organizacional. Se eu aprendo lá com um erro que o colega cometeu. E quantas vezes eu vi erros que os colegas cometiam que eu não queria cometer depois. O que é comportamento organizacional agora, né? Comportamento organizacional é o estudo de como as pessoas agem dentro das organizações, individualmente, em grupos e com sistema. É entender por que alguém trabalha feliz enquanto o outro se sente perdido. Por que um time colabora e outros entram em conflitos constantes. É a ciência por trás do dia a dia do trabalho, né? Eu cansei no trabalho de fazer dinâmicas, né? Eu coordenava, durante 14 anos, coordenei equipes de advogados, né? E muitas vezes, muitos advogados tinham dificuldade de trabalhar em equipe, né? Eu mesmo
tinha algumas dificuldades que eu gostava muito de chegar cedo no trabalho, porque eu dava aula à noite, então eu tinha que sair. E aí as pessoas chegavam mais tarde, aí queriam que eu ficasse à noite, e eu dizia que eu não podia, porque eu tinha um compromisso de aulas para dar, né? Então isso era um conflito que gerava na equipe, né? Apesar de eu ser o coordenador geral, né? Mas eu chegava cedo, porque eu cuidava também da parte financeira, e quem lida com financeiro chega cedo, né? E muitas vezes alguns colégios se diziam desconectados, não conseguiam trabalhar em equipe, geravam conflitos. A gente também viu que o equilíbrio de gênero era importante. Por exemplo, ter muita mulher não dava certo, também ter muito homem não dava certo. Tinha que tentar equilibrar mulheres e homens na equipe, né, para poder funcionar adequadamente, né? Não apenas com uma questão de respeito à questão de identidade, lógica, né? Mas para dar equilíbrio mesmo no pensamento. Hoje, eu tenho um livro aqui no meu gabinete, eu vou mostrar a vocês aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Esse livro aqui, ó, tirar um pouco o filtro aqui para vocês poderem ver. Esse livro aqui, Diversidade Geracional, né? Hoje, um debate que a geração 50 a mais está fazendo é justamente como promover um debate geracional, né? Não é você ter só uma equipe de jovens, nem também ter uma equipe sênior. Isso já está comprovado nas empresas. Se você só tem jovens, é uma equipe que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não realizando. Os sêniors também demoram. Então, assim, essas competências de alguém mais experiente com alguém mais jovem, com a energia de alguém mais jovem, acaba dando certo, né? Então, está se falando muito em mesclar essas equipes com pessoas sêniors, né? E com jovens, né? Que é uma boa pedida aí para ambos os lados, né? Bom, principais características do comportamento organizacional. Ele é multidisciplinar. Para estudar isso, tem que beber na psicologia, na sociologia, na antropologia, na administração. Tem que ter um olhar, né? Eu falo sempre na escuta sensível, né? Ouvir o outro, aprender a ouvir, né? Nenhuma área sozinha dá conta de explicar o ser humano no trabalho, né? É, 3 níveis de análise: a individual, a personalidade de cada um, a motivação, a percepção, o grupal, a comunicação, a liderança, o conflito, o organizacional, a cultura, estrutura e clima. E, ó, gente, aqui eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Eu já coordenei muitas equipes, já coordenei, por exemplo, estagiários, bolsistas de IC. Gente, às vezes tinham conflitos que eu desconhecia. Enquanto na minha frente tudo era mil maravilha, mas quando eu saía, eles ficavam disputando a minha atenção, sabe? Brigando entre si, o que era muito constrangedor, né? Depois é que eu ficava sabendo do que estava acontecendo, das disputas que tinham, entendeu? Um elogio às vezes gerava ciúme, então são coisas que se precisa trabalhar nas empresas, sobretudo quando você está numa posição de liderança, né? São influenciadas pelo contexto, o comportamento das pessoas muda conforme o ambiente, políticas, lideranças, diversidade e até o layout do escritório afeta como agimos, né? Orientando resultados. O objetivo é melhorar desempenho, bem-estar e ética. Estudar comportamento não é curiosidade acadêmica, é estratégia organizacional, né? É isso que a gente precisa ver, né? O estudar o comportamento é porque a administração vem aí há muitos anos estudando o comportamento dos trabalhadores nas organizações e como aperfeiçoar esse comportamento na perspectiva de aumento
da produtividade. Aí nós vamos ter a escola clássica da administração, que vai falar na teoria dos tempos e movimentos, né? Nós vamos ter depois a escola das relações humanas, né? Vamos ter uma série de escolas que, mas o final de tudo é sempre buscar a maior produtividade do ser humano, né? Bom, aqui é uma informação importante para vocês, a pirâmide de hierarquia das necessidades, né, de Maslow, né? Alguém chama de Maslow, mas eu chamo de Maslow. Ele criou essa pirâmide dizendo que o ser humano ele tem uma hierarquia das necessidades, a gente precisa conhecer essa hierarquia para saber qual tipo de estímulo a gente vai oferecer, né? Então, assim, na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, alimentação, saúde, descanso, procriação, né? Tudo isso está aí nesse bolo, né? Em seguida vem, quando ele preenche essas necessidades fisiológicas, aí ele passa para as necessidades de segurança, emprego estável, ambiente seguro, casa própria, automóvel, essas coisas, né? Aí vem as questões sociais, quando você atingiu esse tema da segurança, pertencimento, afeto, amizades. Depois vem a de estima, você busca reconhecimento, autoconfiança. Por fim, as necessidades de autorrealização, crescimento, propósito, criatividade, né? Aquela filantropia que algumas pessoas que atingiram sucesso conseguem buscar, né? Conseguem fazer, né? Mas o que Maslow pode nos ajudar na nossa empresa, já estou indo. Ele mostra aqui a importância de uma base sólida, né? Salários justos, ambiente seguro e saúde garantida. Sem isso, ninguém aprende. A Já estou indo garante vale-refeição, plano de saúde, ergonomia no trabalho, é, sentimento de pertença, times coesos, comunicação aberta e celebração das conquistas coletivas. Todo mundo precisa sentir que faz parte de algo maior. Reconhecimento real, feedbacks frequentes, promoções transparentes e reconhecimento público. Estima não é luxo, é combustível para a produtividade. Crescimento pessoal, plano de desenvolvimento, projetos desafiadores e autonomia para inovar. Aqui é onde a mágica do alto desempenho acontece. Gente, essas questões são importantes em qualquer momento, em qualquer situação. Uma fala pode detonar todo um processo. Eu queria dizer a vocês o seguinte: falando do jogo de futebol, ontem eu assisti a entrevista do técnico Rogério Ceni, quando ele fez um comentário que, a meu ver, foi um comentário depreciativo que não valorizou o trabalho do jogador Juba, que é cotado para a seleção brasileira, está entre os 55 nomes, né? E ele falou que Juba fazia gols de bola parada, quando 4 gols de Juba foram bola rolando e 3 só foram de bola parada, né? Eu vi, achei injusto, publiquei de manhã no Instagram isso, né? Que eu tinha achado a fala injusta com Juba e que eu esperava que ele colocaria a Juba próximo do gol. Mas foi uma enxurrada de mensagens, uma repercussão gigantesca na rede social desse comentário dele. E eu não sei como é que ele vai resolver isso, porque ele depreciou, o pessoal acha que ele depreciou o jogador que está aí cotado para a seleção brasileira, que é o melhor jogador do time. E aí ele vai ter que ter uma conversa com o Juba, dizer que se expressou mal, e eu, se fosse ele, viria a público me desculpar, né? Eu não sei se ele vai achar que esse é o caminho, tem lá também assessores de comunicação que vão orientar ele, mas realmente caiu assim, eu não imaginava, o que eu senti na hora, mas eu não imaginei que a minha percepção de um comentário inadequado seria de uma repercussão tão grande, né? E eu já vi outras situações, né, de um simples comentário causar um impacto imenso.
Bom, motivação, o combustível da aprendizagem, né? Se vocês não tivessem motivação, não estariam uma hora dessa aqui na aula, assistindo a aula, né? Motivação é aquela força que faz você se levantar cedo, animado para trabalhar, o que faz você arrastar os pés até a mesa, dentro das organizações, entender o que move cada pessoa. É a diferença entre um time engajado e um time no piloto automático, né? Então, a gente não pode andar no piloto automático, a gente tem que estar sempre motivado, buscar coisas para se motivar. Eu, por exemplo, penso na minha família, penso na melhoria da minha vida, penso em coisas que eu quero fazer, né? Tudo isso é o que me motiva a continuar meu trabalho, né? E vocês têm que buscar essa motivação. Dois tipos de motivação que todo gestor precisa conhecer. Motivação intrínseca é aquela que vem de dentro da pessoa, né? Porque ela faz porque ama, porque sente propósito, porque o trabalho em si já é recompensado. É o colaborador que resolve um problema complexo e fica feliz pelo desafio, não pelo bônus, né? Autonomia e criatividade, senso e propósito, desenvolvimento pessoal. Motivação extrínseca. Vem de fora, salários, bonificações, bolsas, reconhecimento público, né? Remuneração competitiva, prêmios e reconhecimento, promoções e cargos, né? O ideal é combinar os dois, né? Falando aí da vida universitária, dando aí o meu caso como exemplo, né? Eu sempre tive uma motivação intrínseca forte para os estudos, né? Sempre foi algo que eu quis estudar, me qualificar, melhorar, aprender, me intelectualizar, mas eu também tenho motivações extrínsecas, né? Desde o início eu vi que a carreira de professor universitário era uma carreira que pagava de forma digna, né? De que eu teria oportunidades de fazer projetos de pesquisa. Eu conheço o mundo hoje, gente, né? Conheço toda a América do Sul, conheço o país todo, viajei para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, tudo isso eu fiz com recursos de trabalho, não usei dinheiro meu, né? Tive essa oportunidade de viajar, ainda vou viajar bastante, de participar de redes internacionais, de espaços de aprendizagem, de colaboração, de conhecer pessoas, né? E bolsas, né, que eu recebo para trabalhar, para desenvolver meu trabalho. Tudo isso me ajuda e me motiva. Então, eu tenho tanta motivação intrínseca, né, como a motivação extrínseca, né, para poder desenvolver meu papel. E vocês vão ter que buscar isso também para seguir adiante, né? E saber como aplicar isso nas suas equipes, né? Ler as equipes para poder saber como fazer com que elas trabalhem, né? Teoria dos dois fatores, né? Gente, já são 24 que a gente chegou, né, no nosso tempo de aula, né? Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Quero saber se vocês têm alguma questão para colocar, né? Tem alguma dúvida, querem sugerir alguma coisa? Fica aí o convite para quem quiser apresentar propostas ao governo, né? Quem sabe a gente não consegue beliscar alguma coisa. Mas alguma pergunta, alguma questão? Jonathan, dê retorno aí. Não, professor, tranquilo, por Ou enquanto. você está acompanhando Vitória e Flamengo aí? Não, não, ainda não. Ainda não, né? É mais tarde o jogo, é? Eu nem sei, professor, eu acho que sim. Hoje é quinta, né? Acho que é mais tarde. Pois é, velho. Assim, estou à disposição de vocês. Eu vou deixar já a apresentação hoje, mais não, né? Mas eu prometo amanhã colocar os vídeos, né? E colocar os slides para que vocês possam ter acesso e possam baixar nos seus computadores para olhar numa hora com mais calma, certo? Tá Professor, bom, e a gente? segunda atividade? Oi? Pode falar, Jonathan. Ah,
atividade a segunda atividade da primeira unidade é aquele mesmo? Sim. Tem algum problema? Não, tá ótimo. Não, que eu pensei que era Não. agora. Não, assim, eu sempre deixo aberto todo o período da disciplina para vocês mandarem, né? Mas eu já vou Pronto. começar a corrigir, porque eu faço isso, eu corrijo no final de semana, porque durante a semana é bem Ah, puxado, entendeu? tranquilo. Beleza. Embora eu esteja pensando em tirar pelo menos um dia no fim de semana para descansar, que eu tô com uma jornada 7.0, sabe? Certo, Precisando tranquilo. tirar assim um dia para descansar por problema físico mesmo, sabe? Tranquilo. O corpo sente, né? Mas eu já vou começar a corrigir, já dar as notas de vocês, entendeu? Já Pronto. já liberar vocês aí eu já sei que tem gente que já está Então eu formando no vou correr que segundo eu vou ano. enviar lá então ainda. Bom, pode enviar, mas eu tô acompanhando até dia 12, né? A gente vai nesse bloco aqui, certo? Beleza. Vou parar a gravação. Agora vou cumprir ali meu direito humano à alimentação adequada, né? Nem sempre adequada, que eu vou comer agora, né? Que eu faço um lanchezinho para tomar só remédio e da aula, né? Eu como alguma coisa para poder tomar o remédio, a minha medicação da noite. Aí agora eu não vou comer muito, não, porque já passou muito do horário, mas é a hora de dar fome, né? Depois de uma aula dessa, né? Não tem jeito, né? Tem que Verdade. beliscar alguma coisa para diminuir Com o certeza. estresse, né? Não pode mais ser aquela carne de sertão, né? Com pirão de leite, mas vou ver lá alguma coisa que eu possa fazer mais saudável nessa hora, né? Mas, gente, obrigado aí pelo compromisso, pela participação. Pamela, eu vou mandar lá os sites, viu, para você acompanhar aí os editais. Vou mandar uma estratégia. Valeu, gente. Vou encerrar aqui nossa aula. Valeu, professor. Boa noite a todos. E assim, gostaram dos conteúdos que eu passei para vocês hoje? Diga, Jonathan. Sim, foi muito bom, gostei. Não, eu cliquei errado na mãozinha. Ah, certo. Tá bom, então. Obrigado aí pelo retorno. Esse retorno é importante que eu tentei hoje dar uma aula um pouco mais dinâmica. E na última eu achei que eu botei conteúdo demais, entendeu? Então, assim, ficou muito denso, né? Aí hoje eu tentei primeiro falar do prêmio, depois falar, trazer casos para vocês das empresas, depois falar de um projeto que eu já fiz, né? Mas, assim, é aquela coisa, a organização tem que investir na aprendizagem dos seus colaboradores. Não pode querer só economizar, né? Tem que buscar aí o caminho para fazer isso, né? Eu tento convencer muitas empresas. Olha, um dos lugares que eu falei foi a ASPRA, Associação dos Praças e Soldados, né? É uma associação que protege os soldados e vai até sargento, né? Cabo e sargento, né? E eu falando da aprendizagem com aprendizagem continuada, não pode parar, né? Tem que continuar se aprendendo, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado e tocar a vida. Valeu, gente, grande abraço, até a próxima. Valeu, professor. Vou encerrar aqui para Boa a noite, professor. gravação. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.